de imediato ler o texto para nossa edificação neste domingo, encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 39. Preste atenção nestas palavras que o evangelista registrou. Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne, nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Junto com você, refletir sobre estas palavras tão importantes, que estas palavras sejam fonte de consolo, fonte de esperança, fonte de paz e garantam para nós a certeza da salvação. Cristo vive. Note muito bem a intensidade das palavras de Jesus, conforme o texto que acabamos de ler. Jesus chega diante dos seus discípulos para lhes dizer: vejam, vejam. Que palavra de intensidade e que comunica, que nos traz uma riqueza e que nos traz também um ensino tão oportuno para hoje. A intensidade dessa palavra, ela se baseia num imperativo bíblico. Hoje Jesus Cristo está dizendo para mim, para você, para nós: vejam. Jesus faz um apelo para que nós possamos crer nele. Jesus faz um apelo para aqueles que já creem, possam viver a intensidade desta realidade maravilhosa. Crer em Cristo Jesus é a maior alegria que podemos ter na nossa vida. E Jesus enfatiza perante os seus discípulos, ao lhes dizer: vejam. Nós vemos a intensidade numa outra palavra também, que o próprio Jesus expressou para os seus discípulos: toquem em mim, toquem em mim. Vemos o quanto Jesus coloca-se diante dos seus amados discípulos, no sentido de que estes verdadeiramente creiam que Ele está vivo. E o texto enfatiza que os discípulos não estavam diante de um espírito. O próprio Jesus traz esta tônica, esta relevância importante no texto. Por isso este versículo é tão significativo. Por isso o evangelista Lucas fez questão de registrar esta palavra de Jesus na intensidade como ela foi comunicada. Os discípulos estavam desanimados porque Jesus estava morto. Os discípulos estavam amedrontados por uma perseguição que poderia se levantar, e como de fato se levantou. Todavia, estas palavras de Jesus foram encorajadoras, foram palavras que lhes trouxeram ânimo, palavras que trouxeram uma decisão importante para aquele momento. Os discípulos estavam diante de Jesus. Jesus estava vivo. Jesus vive. Cristo vive. Cristo reina. Note muito bem, o texto, ele nos traz uma perspectiva gloriosa. Ou seja, aquilo que aconteceu com Jesus, acontecerá com todo aquele que nele crê. Em primeiro lugar, se Jesus traz os imperativos: vejam que sou eu mesmo, toquem nas minhas mãos e nos meus pés, apalpai-me, verifiquem, porque um espírito não tem carne e ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Nós temos aqui uma verdade gloriosa. Cristo é a primícia daqueles que experimentaram a morte. Cristo, ressurgindo dentre os mortos, nos traz a certeza que não pode ser removida dos nossos corações em hipótese alguma, porque nós passamos a crer nesta verdade maravilhosa quando decidimos entregar o nosso coração a Cristo. E quando nós experimentamos o que vem em seguida esta decisão, a perspectiva da palavra de Deus se amplia em nossos corações.
E se Cristo ressuscitou em corpo glorificado, nós experimentaremos a mesma realidade e desfrutaremos da mesma bem-aventurança. Podemos olhar com convicção para Jesus, olhar para este glorioso evento. Cristo venceu a morte e o seu corpo glorificado, é o corpo redivivo, é o corpo que experimentaremos um dia, pelo simples fato de crermos nele, pelo simples fato de nos colocarmos diante de Jesus submissos, atentos aos seus mandamentos. Creiamos em Cristo Jesus. Este é o imperativo da Páscoa neste dia tão especial. Páscoa significa exatamente isto: crer. É demonstrar através da fé que nós abraçamos a gloriosa ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou num corpo glorificado. O que isso quer dizer para mim e para você? Quer dizer que nós somos beneficiados com isto. Somos beneficiados com esta realidade maravilhosa. A realidade de que, se este tabernáculo, este nosso corpo aqui se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas eterna no reino dos céus. É o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Veja muito bem, o texto ele é maravilhoso ao nos comunicar esta verdade. Nós ressuscitaremos porque Cristo ressuscitou, em corpo glorificado. Cristo não apenas redimiu a nossa alma, mas Ele trouxe a redenção do nosso corpo do pó da terra. A morte não tem a última palavra. Estamos certos em Cristo Jesus de que a redenção do corpo faz parte deste glorioso plano de salvação que Ele tem para a nossa vida. Podemos afirmar categoricamente que se Cristo ressuscitou em corpo glorificado, assim o seremos à sua semelhança. Ele decidiu compartilhar conosco. Tudo isto, esta verdade preciosa, faz parte do plano que Ele estabeleceu na eternidade para a nossa salvação. Convém, portanto, que observemos esta mensagem. Convém, portanto, que entreguemos neste dia o nosso coração a Cristo Jesus, para crer neste imperativo, de olhar hoje pela fé e contemplar a Cristo e tocar em Cristo Jesus pela fé, tocar nessas promessas gloriosas que também nos trazem tanto benefício, que também são para a nossa edificação, para que haja uma certeza no nosso coração que nada neste mundo poderá ser capaz de removê-la do nosso íntimo. Cristo vive, e se Ele vive, nós também venceremos a morte. Se Cristo está vivo, em Cristo nós somos mais do que vencedores. A vida é uma vida complicada, difícil. Nós passamos por dificuldades aqui, nós passamos por agruras, nós enfrentamos situações que muitas vezes nos angustiam. Não é fácil para nós lidarmos com as perdas, não é fácil para nós lidarmos com situações que fogem ao nosso controle. Mas esta palavra de Jesus, ela implanta em nosso coração a esperança. A palavra de Jesus e este evento extraordinário, que é um evento histórico, que ocupou um lugar na história, que é um divisor de águas na história, antes e depois de Cristo, nos traz esta grande convicção. Por que é importante para nós este benefício e abraçarmos esta certeza de que o nosso corpo, à semelhança de Cristo, quando passarmos desta vida para a vida eterna? Por que é importante entendermos que nós também receberemos um corpo glorificado à semelhança do corpo de Cristo? Que grande mistério é este? Não podemos desvendar todos os mistérios deste majestoso evento, mas podemos aprender pelo menos algo de grande valor. O céu
é um lugar que comporta a vida. Nós bem sabemos disto. Contudo, o céu é um lugar que comporta a vida física também. E se ressuscitamos, nós certamente teremos este corpo corrompido pelo pecado, pelo sofrimento, pelas consequências danosas dos crimes que cometemos. Nós fomos perdoados em Cristo para receber deste corpo e desfrutar no céu, neste lugar que Ele prometeu preparar para aqueles que o amam. Nós desfrutaremos das bem-aventuranças, tudo aquilo que Cristo preparou para aqueles que creem, para aqueles que confiam, poderão ser desfrutadas através do corpo glorificado. Bendito seja o nome do nosso Deus eterno, que nos providenciou Cristo Jesus, para colocar em nossa vida, diante dos nossos olhos, esta verdade maravilhosa, que se com Cristo nós padecemos, com Ele seremos glorificados. Se enfrentamos tantas dificuldades, Cristo está conosco, porque Ele também sofreu. Mas podemos ter a certeza, Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele vive, e nós viveremos também para desfrutar de tudo quanto Ele preparou para aqueles que o amam. Declare o seu amor por Jesus. Declare que o seu coração é totalmente dele. Declare nesta manhã mais uma vez, esta é a oportunidade, reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Jesus Cristo está vivo. Entregue-se a Ele. Confie no que Ele te diz. Confie nestas palavras, porque são palavras de vida. São palavras que nunca passarão, mas permanecerão eternas. E estas palavras eternas é para o teu benefício, é para o benefício daquele que se entrega a Cristo Jesus. Chegamos ao final desta série de pequenas mensagens, com Jesus a caminho da ressurreição. Que Deus continue assim te abençoando, que você se desperte para o estudo da sua palavra, para enfrentar os dias que são tenebrosos, na força de Cristo Jesus, recebendo sempre da bondade do Espírito Santo. Seja você uma bênção junto aos teus queridos, e vamos seguindo juntos, rumo àquele que venceu a morte, abraçando pela fé a Cristo Jesus, nosso único, suficiente Senhor e Salvador. A Ele, portanto, seja a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém.